Saudações amigos, aqui é o canal Crasmoto. Neste vídeo, quero contar para vocês sobre a rara, mas extremamente interessante e incomum motocicleta Amazonas, originária do Brasil, que foi produzida durante 9 anos, de 1978 a 1986. E para entender por que exatamente uma motocicleta assim surgiu no Brasil no final dos anos 70, é fundamental conhecer o ambiente em que a Amazonas foi criada. Fiquem à vontade e aproveitem o vídeo. Andar de moto aí por São Paulo, no Amazonas. O que nós sabemos sobre o Brasil, na verdade, não é muita coisa. Lá tem a cidade do Rio de Janeiro, com a estátua do Cristo no morro, o rio Amazonas, florestas, piranhas, favelas e, claro, a seleção de futebol deles é forte. Nos anos 60 e 70, o Brasil viveu uma ditadura militar. Mesmo antes desses anos, o Brasil não era rico, sendo principalmente fornecedor de matérias-primas para países mais fortes. O poder mudava de mãos frequentemente e, mesmo na ditadura, a situação não era entediante. Após o golpe militar de 60, os militares brasileiros estavam mais interessados no controle político e entregaram a política econômica a um grupo de tecnocratas de confiança. O período de 67 a 74 é caracterizado pelo maior índice de crescimento econômico do mundo, em termos de PIB para o Brasil, cerca de 10% ao ano. Mas a que custo? Esse crescimento veio da redução de salários, do investimento estrangeiro e do aumento dos empréstimos externos. Com o aumento da produtividade do trabalho em 56% nesse período, o salário real caiu 31%. O país se desenvolveu, a indústria se tornou um setor importante e significativo, mas o povo comum não enriqueceu nem um pouco. Praticamente tudo o que não era produzido no Brasil ou não era importado de jeito nenhum, ou era taxado com impostos absurdos. Isso também valia para motocicletas de alta cilindrada das principais empresas mundiais. Em primeiro lugar, todas essas empresas estão praticamente à mesma distância do Brasil. Além disso, falta dinheiro para essas compras. Mas por outro lado, existe a indústria e existem mentes curiosas. Essas condições favoreceram o surgimento dessa rara motocicleta. 2 caras habilidosos de São Paulo, Luiz Gomes e José Bessona, sonhavam em andar numa motocicleta grande e potente. E como não tinham dinheiro, decidiram montar sua própria motocicleta com o que pudessem encontrar no ferro velho. Como unidade de força, decidiram usar um motor boxer de 4 cilindros refrigerado a ar do Fusca da Volkswagen. Por que exatamente esse motor? Porque naquela época era o motor mais comum no Brasil, e ele já era produzido aqui desde 1953, e você pode encontrar peças de reposição ou consertá-lo em qualquer lugar, até nos lugares mais remotos. Enfim, eles montaram umas tranqueiras e se o acontecimento seguinte não tivesse ocorrido, os sucessos de Luiz e José provavelmente teriam parado aí. Um investidor apareceu no horizonte. Daniel Ferreiro Rodrigues soube dos caras e veio resolver a questão da moto. Daniel era um empresário esperto e falou assim: "Galera, tem um negócio. Aqui está o dinheiro, vamos organizar a produção. Eu vi umas Harley na polícia já tem mais de 30 anos. Não servem para nada. Renovamos a frota de motos e ainda desviamos parte do orçamento, o que agradou a todos. Abriram a fábrica, distribuíram limas aos operários e passes para todos os lixões da cidade. Rodrigues disse ao governo que ia construir uma moto totalmente brasileira, e eles gostaram tanto da ideia que fecharam um contrato com ele antes mesmo de verem um protótipo funcionando. A empresa foi chamada de Amazonas Motocicletas Especiais. A M usava em suas motos 2 tipos de motores boxer da Volkswagen, com cilindradas de 1,3 e 1,6 litros. O primeiro podia se orgulhar de ter 38 cavalos de potência, enquanto o segundo tinha 50. O motor de 1,6 litro entregava um bom torque de 102 Nm, e foi com essa versão de motor que a esmagadora maioria das Amazonas foi produzida. O quadro e o chassi eram bastante primitivos. Não se sabe quem projetou o quadro, mas essa pessoa não considerou o uso do cárter do motor como elemento estrutural. Havia um pequeno problema com a caixa de câmbio de 4 marchas da Volkswagen,
que não aprovou a adaptação para o acionamento por pedal. No Cardan, economizaram usando transmissão por corrente. A marcha a ré era mantida e engatada manualmente por uma alavanca ao lado da perna direita. Uma boa função quando é preciso tirar esse trambolho de 408 quilos até de um pequeno meio-fio numa descida. A suspensão também é primitiva. Garfo dianteiro de 48 mm atrás, um braço oscilante com 2 amortecedores. Os freios, a EMI os comprou em uma fábrica de automóveis da Ford perto de São Paulo, onde eram usados discos de ferro fundido com 10 mm de espessura e cerca de 300 mm de diâmetro. Massa não suspensa? Ah, vai assim mesmo. Aliás, o sistema de freios não podia se gabar de eficiência. As rodas eram de 16 polegadas, com pneus do tipo automotivo de 5 polegadas de largura, nos quais havia a inscrição Amazonas na lateral. E para esconder toda a bagunça em cima do motor, tipo a partida elétrica, fios, conectores e coisas do tipo, decidiram carenar bastante a motocicleta. Como o Brasil tem grandes extensões, afinal o país é enorme, e longos trechos de estrada onde nos anos 70 ainda era raro encontrar postos de gasolina, os caras equiparam a Amazonas com um tanque grande de 32 litros, que dava para rodar aproximadamente 480 quilômetros. A velocidade máxima ficava em torno de 140 km por hora. Ao que tudo indica, o primeiro exemplar funcional saiu da linha de montagem em 77, e nos anos seguintes, algumas centenas foram enviadas para o departamento de polícia. A motocicleta custava, no mercado interno, a partir de $4.000 americanos, em 1984. A dirigibilidade da motocicleta era péssima, tanto em baixas quanto em altas velocidades. Não pense que os policiais com a Amazonas perseguiam bandidos pelas ruas estreitas das favelas. Os rinocerontes com motor boxer eram usados principalmente para escolta lenta de altos oficiais em desfiles. Vale ressaltar o fato de que, em sua maioria, essas motos, estando em serviço, percorreram distâncias impressionantes com manutenção mínima. A confiabilidade do motor e a simplicidade da construção ajudaram bastante. Em caso de avaria, a moto podia ser consertada em qualquer oficina de vila. Com o tempo, Rodrigues fez algumas melhorias pequenas. Por exemplo, reduziu o diâmetro dos tubos da suspensão dianteira para 41 mm e passou a usar pneus de motocicleta. Ele também ampliou a linha de produtos, que passou a incluir os modelos Super Escort, Sport e Turismo. E então ele vendeu a M para um cara chamado Guilherme Ranucci Filho, cuja ideia era levar esses veículos para os mercados da Europa e dos Estados Unidos. Em 1985, Filho abriu uma loja em Houston. Mas aí veio o problema. O motor da VW, pré-histórico, não atendia aos padrões. Guilherme teve a ideia de vender o chassi com a carroceria e todo o resto, exceto o motor, como um kit para montar o carro. O americano precisava achar um motor que atendesse aos padrões em um ferro velho local. Mas esse tipo de carro não interessou aos americanos. E no final, em Houston, foram vendidos apenas cerca de 10 kits. A era dos mastodontes brasileiros estava chegando ao fim. Calcula-se que, ao longo desses anos, cerca de 450 motocicletas foram produzidas na fábrica. Vale ressaltar que, no final dos anos 80, a economia do Brasil passou por mais uma crise, e a EMI foi uma das muitas empresas que desapareceram. No entanto, no início dos anos 90, o conceito Amazonas foi revisado, e já na linha de montagem de outra empresa, a Tecpama, em São Paulo, uma pequena série da motocicleta 1600 Caena foi produzida entre 1990 e 1992. Com exceção de algumas imagens publicitárias e algumas listas de motos usadas, praticamente não existem detalhes sobre a Caena. O motor continuava sendo o VAG 1.6, agora com potência de 64 cavalos, e o peso foi reduzido para 300 kg a seco. Em 1999, a Harley-Davidson abriu uma fábrica de montagem em Manaus, às margens do rio Amazonas. As motos fabricadas aqui não tinham imposto de importação e ficaram mais acessíveis à população. É essa, amigos, a história das robustas motocicletas brasileiras Amazonas. Com isso, minha história chega ao fim. Como sempre, quem esteve com vocês foi o canal Crasmoto. Não se esqueçam de compartilhar, comentar e se inscrever. Obrigado pelo apoio, especialmente o financeiro. Até a próxima.